Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre blocos de tempo. A primeira parte, na verdade, dessa metodologia, tem o objetivo de estruturar rotinas, mas que o primeiro passo é definir, né, listar quais são os seus blocos de tempo. E eu vou te explicar hoje, de maneira prática, com exemplo, como que a gente faz isso. Eu quero começar compartilhando com você, vou compartilhar a tela aqui, e te mostrando um post meu, que eu vou botar o link aqui embaixo, sobre o que são os blocos de tempo, o que é a técnica blocos de tempo. Esse post eu não vou ler aqui com vocês, obviamente, vou botar o link para vocês lerem, mas o que eu acho importante aqui? A gente entender as premissas, né, que é organizar as atividades semelhantes entre si, que têm contextos semelhantes, agrupando elas em bloco. E esses blocos são como se fosse aqui, ó, as peças de um Lego mesmo, quebra-cabeça, são apoio, né? Contextos ali, cada cor representando um contexto e os tamanhos variando aí do esforço, do tamanho mesmo de tempo de cada bloco, e a partir daí você conseguir estruturar, distribuir eles, encaixando um no outro para montar a sua rotina diária, a sua rotina semanal, tá? E o planejamento, obviamente, é feito através dos blocos, né? Que foi o que eu acabei de falar, que é uma premissa assim do método. E a ideia por trás, até marquei aqui para passar para vocês, é que você consiga condicionar seu cérebro a seguir uma rotina, levando em consideração os contextos iguais que se repetem diariamente ou semanalmente, mesmo que elas mudem ali, né, ao longo dos dias, ao longo das semanas, certo? Tem mais aqui explicando com alguns exemplos, mas eu vou compartilhar aqui um exemplo que eu coloquei, que é para a gente já entrar no esquema de falar sobre como que a gente lista, né? Como é que tá bom, Alice? Vamos pensar essa rotina em blocos de tempo, quero usar essa metodologia, quero testar por aqui, mas como eu faço para identificar que blocos, que contextos são esses, né? Eu acho que a gente no dia a dia está muito acostumado a olhar para as atividades, para os detalhes, para o que a gente faz, para as ações, e pouco olhando para o contexto dessas ações. Então, eu acho que essa metodologia ajuda a gente a ampliar o olhar para as atividades que a gente realiza. E aí eu preparei esse material aqui, eu vou depois botar o link também para se você quiser baixar uma planilha base como essa que está aqui, para te ajudar. Que tem uma tabelinha aqui, né, com uma série de opções alternativas para você conseguir refletir sobre as atividades que você desempenha e quais os blocos que estão associados a essas atividades. A gente vai construir isso junto com esse exemplo que eu coloquei aqui, um exemplo fictício, mas que botei aqui relacionado às minhas atividades de rotina, que fica mais fácil para eu dar de exemplo para vocês. E a ideia é que a gente vá respondendo a essas perguntas principais, né? Onde que você realiza atividade, com quem você realiza, ou seja, se você precisa de alguém para realizar, o tipo de esforço que você faz. Então, é uma atividade que demanda mais da sua mente, mais do seu físico, mais do seu emocional. Que tipo de esforço ali está envolvido nessa atividade e qual o motivo? Por que você faz essa atividade, né? Para que ela está ali na sua rotina? Então, eu acho que isso pode te ajudar, com certeza, a entender o contexto que está envolvido nessa atividade. Então, o que você precisa para essa atividade acontecer, sabe? Isso vai fazer a diferença na hora da gente determinar os blocos, que é como que a gente consolida essas atividades em bloco. Por que a gente parte das atividades? Porque a gente está acostumado a olhar mais para as atividades mesmo. Então, vamos lá. Eu listei aqui algumas atividades que eu executo aqui no meu dia a dia, imagino que algumas dessas vocês também façam. Compras de mercado, por exemplo, atendimentos da consultoria, aí provavelmente vocês, né, a maioria não faz, aqui o atendimento na avesso do caos, atendimentos que eu faço de consultoria. Aliás, se você não sabe, eu tenho consultorias individuais, eu te acompanho bem de perto e a gente pode construir junto, passar por todos esses passos que eu ensino aqui e eu te ajudar a ter uma vida mais leve e produtiva. Então, se você tem interesse em organizar melhor o seu tempo e lidar melhor com os seus objetivos e interligar objetivos com rotina, me chama, vou botar o link aqui embaixo aí para a gente trabalhar junto, combinado? Mas vamos lá. Depois do momento merchan, outras atividades que eu coloquei aqui, a terapia eu faço, recomendo que todos façam também, semanalmente.
Eu tenho as aulas, porque eu estou fazendo uma segunda graduação em psicologia, tenho as aulas da faculdade, eu tenho um momento de leitura que é o hábito que eu mais gosto, assim, que me dá muito prazer. Eu tenho ir à academia, que não dá tanto prazer assim, mas que é algo que eu preciso fazer. Varro a casa, e eu tenho os atendimentos como estágio, né, da psicologia, né, da própria faculdade obrigatória. Aí coloquei essas atividades aqui para a gente ir pensando em como responder essas perguntas, para ajudar vocês a, de fato, elencar os blocos. Então, eu botei aqui onde eu realizo cada um. Então, as compras eu faço em casa porque eu faço online, né? Eu peço para entregar. Desde a pandemia, isso mudou aqui em casa e eu acabei mantendo. Os atendimentos também, os meus atendimentos, tanto da consultoria quanto da psicologia, hoje em dia eu faço online também, em casa. A minha terapia também está online, também é algo que não era, mas que mudou na pandemia e eu mantive para poder otimizar meu tempo. As aulas não dá para ser em casa, então eu faço na faculdade, eu me desloco para isso. Os momentos de leitura, na verdade, acontecem em todo lugar, mas atualmente tem acontecido mais aqui em casa, então eu preferi deixar em casa. Fazer os exercícios na academia, varrer a casa em casa, obviamente, e os atendimentos em casa, como eu já tinha dito. Com quem que eu realizo? Alguns deles sozinha, né? As compras eu faço sozinha, por mais que eu peça ajuda ali para o marido e filha para ver quem está precisando de alguma coisa, o que está faltando. Os atendimentos envolvem clientes, né? Tanto da consultoria quanto da psicologia. A minha terapia depende da minha terapeuta também. As aulas dos colegas e dos professores e os outros todos sozinha. O tipo de esforço eu fui colocando. Então, as compras de mercado é mais uma coisa de pensar quais são as coisas que precisam. O atendimento da consultoria tem um pouco dessa presença, né? Tanto da consultoria quanto da psicologia, mas tem também dos conceitos, das teorias, das técnicas. Tem um envolvimento emocional, obviamente, tem um cansaço até físico, às vezes, que acontece depois dos atendimentos, mas faz parte, eu acho que mais prioritariamente do esforço mental. A minha terapia, né, quando eu estou sendo atendida, é muito envolvimento emocional mesmo, é parte do que é fazer terapia. As aulas, um esforço mental de aprendizado, a leitura, muito aprendizado, esforço mental. Tem também um envolvimento emocional ali, a leitura me leva para esse lugar, me transporta para esse lugar de conexão, não deixar mental como prioritário. Exercício físico, né? E varrer a casa, para mim, é quase um exercício físico mesmo. E aí os motivos é que é o pulo do gato, assim, para a gente poder pensar nos contextos. Porque por que você faz a atividade tem muito a ver em como que você vai organizar para realizar essas atividades. Então, por que eu faço compras de mercado? Porque eu acho que isso vai me ajudar a cuidar da casa melhor. Os atendimentos são um compromisso profissional. A terapia, para mim, eu vejo como autocuidado. E aí cada um vai ter sua interpretação para as atividades, tá? Não existe fórmula mágica nem regra para o que você considera. Algumas pessoas podem achar que compra de mercado é algo tipo obrigação, aí vai colocar que o motivo é obrigação, se eu não fizer, ninguém faz. Estudo, as aulas de psicologia é estudo e desenvolvimento profissional para mim. A leitura, desenvolvimento pessoal e lazer. A academia é autocuidado, no meu ponto de vista. Varrer a casa, cuidado com a casa. E atendimento da psicologia é um momento de estudo e desenvolvimento profissional nesse caso. Aí, como é que eu defino os blocos, tá? Aí, por exemplo, tem coisas que já vão aparecer muito de cara. Então, aqui, você pode ver nesse caso, que a gente tem 2 linhas com cuidar da casa. Então, eu já entendo, e obviamente que aqui é um recorte, tá, gente? Mas aqui, por exemplo, eu gostaria de ter um bloco de cuidados com a casa. Porque está bem claro para mim aqui que eu acabo tendo várias atividades dentro desse mesmo contexto de cuidados com a casa. Varia, obviamente, o tipo de esforço, né, mental e físico, aqui, se a gente for olhar, mas, de qualquer forma, esse onde eu realizo em casa, e o motivo, eles estão muito relacionados, então eu entendo que é do mesmo contexto. Quando eu falo, por exemplo, dos atendimentos da consultoria, eu poderia colocar aqui o bloco profissional, mas aí eu teria que, se a gente for pensar no contexto profissional, eu teria que colocar também aqui as aulas da psicologia e os atendimentos da psicologia. E eu não quero misturar as coisas, porque eu acho que são contextos diferentes, para mim, pelo menos. Então, eu poderia pensar, não, tá bom, então eu vou botar aqui atendimentos
E aqui também, no final, tanto de psicologia como da consultoria, como atendimentos. Faz sentido como um bloco, é um contexto muito parecido, por quê? Porque eu realizo com o cliente, eu realizo em casa e me exige um esforço mental. E os dois, de certa forma, têm a ver com compromisso profissional, percebe? Apesar de eu ainda estar em desenvolvimento no atendimento da psicologia. Então, eu acho que faz sentido estar como atendimento. Que outras alternativas, Alice? A regra é essa? Sempre que atendimento tem que colocar atendimento? Não. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui o bloco avesso do caos, que é a minha empresa, e aqui eu colocar, por exemplo, psicologia. Se eu não me engano, é assim que está hoje. E aí, nesse caso, eu juntaria as aulas como bloco de psicologia, percebe? Então, não existe regra. Como vocês vão ver por aqui, eu falo muito sobre isso. Não existe regra na organização. Existe a organização que faz sentido para você. Eu vou deixar aqui separado só para a gente ver mais blocos aparecendo, mas poderia ser, como eu falei, aqui os dois, né? Aparecendo como atendimento e esse daqui aparecendo como estudo, por exemplo, sabe? Então é como você achar que é melhor, tá? Aqui eu vou botar autocuidado, porque eu acho que isso é o que chama mais a minha atenção e é da forma como eu faço hoje. Então, é eu entender que seja terapia, seja academia, são momentos em que eu estou olhando para mim, eu estou cuidando da minha saúde, seja física, seja mental. Então, mesmo que eu tenha esforços diferentes, né, emocional e físico aqui, e eu dependa menos ou mais das pessoas, eu seja em casa ou seja na rua, não é pelo fato disso ser igual, percebe? Da minha resposta para essas atividades ser igual. Nesse caso, o motivo é o que pesou na hora de eu definir o bloco, tá? Então, tudo influencia, mas é você que vai perceber, a partir dessa clareza que você ganhou com relação ao contexto das atividades, o que faz mais sentido para você. E aí, aqui em leitura, eu gosto de colocar como lazer. Para mim é um lazer. Para algumas pessoas pode ser estudo, para outras pessoas pode ser o bloco leitura mesmo, porque aí a pessoa tem leituras de prazer, com leituras técnicas, com leituras de outros tipos. Enfim, é como você achar melhor. O que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês, com um exemplo prático, é um pouco para você entender que coisas você leva em consideração. Porque na hora de você definir um bloco, é importante que você leve em consideração o que aquela atividade significa para você. A que ela está associada? Que modo de ser, de estar você precisa para a realização daquela atividade? Porque o nosso objetivo nessa técnica é que você já vá, o seu corpo, o seu organismo, já se prepare de certa forma pela repetição para o esforço que vai ser necessário para aquele contexto. Então, por exemplo, se fosse o bloco atendimento, tanto para o atendimento da psicologia quanto para o atendimento no avesso, é pensar, olha, para o atendimento eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar com uma câmera, eu tenho que estar sentada num espaço em que eu possa estar tranquila, eu tenho que estar minimamente arrumada, né? Eu tenho que estar presente, então eu tenho que estar bem emocionalmente presente para estar atenta ao que está sendo dito, ao que está sendo falado, e tem esse esforço mental associado. Então, não importa se eu estou atendendo A, B ou C, cliente X, Y, Z, eu preciso desse mesmo contexto. Então, vai variar no planejamento qual é o atendimento que eu vou fazer, mas o bloco na rotina, eu estou reservando aquele espaço para o atendimento. Faz sentido? É mais ou menos por aí que a gente trabalha, tá? Então, em linhas gerais, é isso, é assim que você pode, é uma ideia, na verdade, tá, gente? É uma técnica, uma ideia que eu proponho para os clientes na consultoria, mas que eu estou abrindo aqui para qualquer pessoa, né, ter essa clareza, essa possibilidade. E eu espero que tenha ajudado a definir os blocos, né? O próximo passo seria, na verdade, você estruturar a sua semana, distribuindo aí os blocos pelas 24 horas do dia e dos 7 dias da semana, tá? E a gente pode, de repente, se vocês gostaram desse formato de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que aí, quem sabe, eu gravo uma parte 2 explicando como que você monta essa rotina, levando em conta os blocos que você definiu aqui como sendo os seus blocos de tempo, tá? Obviamente, minha gente, listar todas as suas atividades, né? Ou a maioria delas, para poder você ter um entendimento maior.
Como é que pode ser uma coisa interessante para você poder ter essa lista de atividades? Pode ser interessante você fazer o registro do seu dia por uma semana, por exemplo. E aí, conforme você for listando as atividades que você vai realizando ao longo dos dias, quando chegar no final de uma semana, você vai ter um volume maior de variação até, para você poder listar aqui quais são as atividades que aparecem, para você poder refletir, né, esclarecer esses contextos com essas perguntas, as 4 perguntas que eu coloquei aqui, e a partir daí você conseguir agrupar elas num contexto geral de blocos. Show? É isso. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com os amigos. Se você não está inscrito ainda no canal, por favor, deixa a sua inscrição. Isso faz a diferença para o canal crescer e para eu continuar trazendo mais conteúdos que te ajudem de fato na sua realidade, com uma vida mais organizada, uma vida mais leve e produtiva. Combinado? Então tá bom. A gente se vê no próximo vídeo.